Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma live, então, e fazemos esse convite tão especial para você que está aqui conosco. Enviar esse link, nos grupos aí, participar junto, interagir, mandar para alguém que você conheça, que talvez vai se interessar no assunto, de escatologia. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente em alguns aspectos, vamos dizer assim, porque nós vamos estar fazendo uma recapitulação, mas vai ser a recapitulação desde o início do estudo. Então você deve pensar, mas então vai dar 4 horas de recapitulação. Não, nós vamos fazer algo mais simples. Só vamos citar, citando aquilo que nós aprendemos, e para realmente você ir relembrando, todos os pontos assim que a gente viu desde o início. E vamos começar, aí depois, obviamente, vai entrar a recapitulação da aula passada, Isso. E Você pode ter notado que a gente não mandou nessa semana os slides, ou as fotos ali, justamente porque a gente vai fazer algo geral do conteúdo inteiro, então já vai entrar a aula passada. Que bom te ter aqui essa semana, cara. Você esteve sumido aí semana passada. Matando a saudade. Tô feliz. Vai dar tempo para tomar água. Pois é, irmãos, estou aqui, Primeira, de todas as semanas juntos. A primeira, que não pude estar, mas estamos aqui. Irmãos, como que nós vamos então iniciar a nossa recapitulação desde o início do estudo, O que foi então nas primeiras coisas que nós vimos, Foi o contexto do livro, Gabriel, de Mateus. Para quem que foi destinado? Qual foi o intuito, o motivo disso, E eu acho que assim nós não temos em mãos detalhadamente assim todos os pontos, mas vamos dar algumas características sobre, O que nós podemos ver bem por cima, assim, depois o Gabriel vai estar complementando, que eu me recordo muito bem, é de que o livro de Mateus ele foi destinado, principalmente para os judeus, Exatamente. Mateus tinha na mente dele o povo judeu, Tanto que quando ele citava aquilo que ele citou, no livro de Mateus, já era lembrando de algo que o povo já conhecia durante vários anos, Exato. Então, Mateus ele apresenta Jesus como um rei no seu evangelho e ele estrutura a escrita do seu livro, do seu evangelho, contendo 5 discursos de Jesus, seguido por 5 ações práticas, e isso representa o quê? Representa os 5 livros da Torá, e ele faz isso de forma consciente, ele realmente fez isso propositalmente, mostrando para os judeus, como eu posso explicar, a veracidade do ministério de Jesus, porque a grande dificuldade ali que aconteceu foi que muitos judeus não reconheciam Jesus como o Messias verdadeiro, e muito disso por causa que, vamos dizer assim, que faltaram coisas que Jesus não fez, Por exemplo, a restauração da monarquia davídica. Nós falamos aqui nessa aula, na aula, Jesus não restaurou a monarquia davídica quando ele veio à Terra pela primeira vez. Nós entendemos que isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus, mas para os judeus da época era o que eles mais esperavam, por conta do contexto que eles viviam, que nós já falamos aqui. Então, por isso Mateus ele escreve esse evangelho voltado para apresentar Jesus sim como um rei, falando do reino, falando de tudo isso. Então, esse é o contexto ali de Mateus 24, E logo em seguida, até chegar no sermão profético em si, Jesus começou aquilo que nós falamos na aula, começou a preparar um cenário, a gente explicou desde Mateus 21, 21, 22, onde Jesus começa a falar por meio de parábolas, a respeito as parábolas
questão do reino, né, de que a questão dos fariseus, dos saduceus, e Jesus citando de que muitas vezes por não valorizarem tal conteúdo, né, e seria lhes tirado, né, e depositado sobre. Então ali tem várias parábolas, né? Como é que vamos E explicar tudo cada isso uma? encerra com Jesus tendo uma profunda desavença ali com os fariseus, né, com os judeus. 23. E é onde ele declara que eles não mais o veriam até que declarassem: bendito é o que vem em nome do Senhor e tudo mais. E seguindo dali, então, Jesus, ele prediz, né, que o templo seria destruído. Mateus 23, né? Ele vai dizer que o templo aonde os judeus adoravam ali na época de Jesus seria destruído. Então, isso ele fala já em Mateus 24, né? Mateus 24, 1 e 2. 1 e 2. E a partir disso, os discípulos então fazem uma pergunta para Jesus: quando serão essas coisas? E é a partir daí que Jesus vai começar a estruturar e a declarar esse sermão que nós conhecemos como sermão profético, ou sermão escatológico, ou sermão das oliveiras, porque Jesus estava em cima do Monte das Oliveiras. Justamente. E logo em seguida, então, como resposta ao questionamento dos discípulos, Jesus começa a discorrer a questão dos sinais, né? Aquilo que nós chamamos de princípio das dores, né? Então, ali nós vimos vários sinais em que Jesus descreveu, a qual vou citar bem por cima, né, cada um deles. Primeiro, o engano. Segundo, conflito étnico. Conflito econômico. Quarto, fome. Quinto, peste. Sexto, terremotos. Ódio aos crentes. Conflitos relacionais. Iniquidade. Sinais que geram medo. Sinais no céu e distúrbios no mar. Então, todos esses sinais nós vimos o que cada um significava, as referências, o que queria dizer e tudo mais, explicamos pontualmente. E nós vimos também que o fim deste período, né, o que mais caracteriza esse período de princípio das dores é a pregação do Evangelho do Reino. Isso. Está lá em Mateus 24, 14. Vai dizer que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho para todas as nações. E quando nós vemos o contexto em que vivemos hoje, enxergamos claramente que isso ainda não acontece. Muitas nações não conhecem o nome de Jesus. Muitas nações ainda não receberam uma pregação em testemunho, uma pregação verdadeira a respeito do reino. Então, aproveitando que falamos do reino, nós gastamos aqui uma aula que talvez acho que foi a mais extensa de todas, falando a respeito do reino de Deus. Nós começamos a nossa aula, não sei se vocês lembram, com a pergunta dos discípulos um pouco antes de Jesus subir aos céus, lá em Atos 1, versículo 6, se eu não me engano. Eles perguntam: Senhor, após Jesus passar 40 dias explicando a respeito do Evangelho do Reino, eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que irá restaurar o reino a Israel? E Jesus responde não corrigindo a pergunta deles. Jesus apenas diz: não cabe a vocês conhecer o dia ou saber o tempo. E então Jesus manda que eles preguem o Evangelho às nações ali ao redor. Então nós falamos aqui que a Bíblia ela vai declarar lá em Salmos que Deus é soberano e reina sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo nós oramos: venha o teu reino. Então, isso significa que existe uma espécie de diferença entre a soberania de Deus sobre todas as coisas e o reino de Deus estabelecido na terra. Foi sobre isso que nós falamos naquela aula. Então nós trouxemos todos os versículos, bem dizer, muitas referências, né, naquela aula. Gênesis, né? Desde Gênesis, a promessa de um rei segundo o coração de Deus, que vai reinar para sempre. E esse rei vai ser filho de Davi, da descendência de Davi. Então a promessa é que vai ser um novo Davi, que vai reinar como Davi reinou, como um rei. Nós falamos sobre a visão dada a Nabucodonosor, que ele vê uma estátua que representa ali todos os reinos, né, que viriam depois dele, e essa estátua é destruída por uma pedra, e ali Daniel diz: essa pedra representa um reino que não vai acabar jamais. Então ali era óbvio que ele estava falando do reino
do Messias, do reino de Jesus. Então, nós fizemos essa diferenciação clara, explicamos bem pausadamente a respeito do reino, né? E que seria pregado em testemunho, né? Então, seria tipo corpo presente, literalmente. E também a pregação do Evangelho do Reino é aquilo que nós encaramos como, nós nomeamos como sinal positivo, né? Consideramos o sinal positivo dentre tudo. E algo muito legal, que eu quero puxar um gancho, o Gabriel trouxe um nome aqui que talvez vocês nunca tinham escutado, que é o quê? Monarquia davídica. Muitos talvez nunca tinham escutado isso, mas realmente, desculpa, aquilo que o Gabriel acabou de falar a respeito de ser prometido a Davi, aquele que o seu trono não se passaria. Nós falamos, né, 2 Samuel 7, né, Isso. que tem a promessa de que um rei se levantaria como Davi, cujo reinado duraria para sempre. Para sempre. Então a promessa é um rei como Davi. E Davi como rei, como ele foi um rei físico, que governou um reino, que tinha súditos, que tinha nações as quais ele dominava, que tinha um exército. Então essa é a promessa que existe sobre a vida de Davi e que talvez, como nós falamos aqui, que os judeus, na maioria, não recebeu Jesus. Por quê? Porque essa era uma promessa claríssima da Bíblia. Isso é uma aliança que Deus, próprio Deus, fez com Davi, que não foi cumprida quando Jesus andou na terra nos seus 33 anos. Por quê? Porque será cumprido na sua segunda volta, na sua segunda vinda, né? Perdão. Então, esse termo monarquia davídica é o que define isso, né? Esse conceito. Né? E isso, quando explicamos essa aula, foi o que deu totalmente o embasamento para que a gente entendesse, continuasse e também até o que a gente entendesse que passava na cabeça de Mateus ao escrever o livro. Exato. Né? Ele tinha que os judeus esperavam um rei. Jesus não se apresentou como o rei que eles esperavam. Mas Mateus ele tinha que então provar que Jesus era sim aquele rei. Então é por isso que ele escreve dessa forma. Não tinha as características, né? Não tinha a aparência de um rei, né? Como a gente sabe, né? Então, tendo isso, sinal positivo. E como, vamos dizer assim, qual foi o efeito então que desencadeou algo novo após a pregação do Evangelho do Reino a todas as nações? Foi aquilo que nós explicamos que foi o início da grande tribulação, né? Com vamos dizer assim, um acontecimento específico, que foi aquilo que nós vimos no versículo 15 de Mateus 24, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, a abominação da desolação. Então, Jesus começa aqui falando sobre a abominação da desolação, quem lê, entenda. Né? Como dizia o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, ou seja, Jesus está fazendo menção sobre algo que o profeta Daniel disse nos seus escritos, né? E nós fomos, então, viajar. Essa aula foi legal também. Essa aula foi bem, né, pegada, né? Mas então nós fomos lá para o livro de Daniel e viajamos totalmente. Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. E por ali nós viajamos totalmente e percebemos que então é o surgimento de uma pessoa, de uma figura a qual a Bíblia nomeia como anticristo, né? Vimos esse surgimento e então nós aprendemos que após o Evangelho do Reino, o sinal positivo, o ser pregado a todas as nações em testemunho desencadeou aquilo que foi o início da grande tribulação. É como se, por exemplo, assim, se iniciou algo, né? A pregação do Evangelho do Reino deu início a algo que estava, vamos dizer assim, sendo gerado, mas não em sua plenitude, né? Que é a segunda vinda de Jesus. E logo após nós temos um versículo que é muito importante para a aula de hoje. Quero que você guarde ele aí. Mateus. Vocês lembram que quando a gente falou disso aqui, eu disse, esse versículo vai fazer sentido lá na frente. Vocês têm que guardar ele. Mateus 24:16 diz: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Parece que não tem muito sentido, né? Mas é porque existe uma ênfase ali
nessa tribulação, essa perseguição em Israel. Por quê? Porque o lugar aonde o anticristo vai exercer o seu reino vai ser em Israel. Por quê? Ele é chamado de abominação da desolação pelo profeta. Abominação, como nós falamos, é algo nojento. Desolação, algo destruidor. E quando nós pensamos nisso, e quando nós lemos os escritos também de Paulo a respeito da manifestação do homem do pecado, como ele chama, nos parece de alguma forma que esse homem, esse ato abominável dele vai ser se assentar no trono que está prometido para o Messias, para Jesus, em Israel. Por quê? Existe um trono, o trono de Davi, e quando lá diz que Jesus vai se assentar no trono, não é o trono onde Jesus está agora nos céus, irmãos. É o trono na terra para reinar a partir de um lugar. E Paulo, ao falar a respeito disso, parece ele nos dar a entender que o ato que esse homem vai cometer é realmente usurpar esse trono por um período de tempo que vai ser permitido por Deus. Então, por isso que existe uma ênfase em Israel disso, né? Então nós falamos ali que serão dias terríveis, falamos sobre a preocupação de Jesus, orando, né? Praticamente orando por eles que não seja no inverno. Por quê? Porque é difícil fugir no inverno. Né? Que ai das mulheres grávidas. Por quê? Porque é difícil fugir grávida. Né? É lógico, é difícil fugir. Ai das que amamentarem. Por quê? Porque é difícil fugir com uma criança de colo. Certo? Então, vai haver nesse tempo enganação. Isso. As pessoas vão dizer, Cristo está ali, Cristo está lá, como diz ali no versículo 23. Porém, no versículo 29, diz: imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Eu não sei vocês, mas eu me arrepio todo lendo isso aqui. E haverá grande lamento entre os povos da terra, pois eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de uma parte à outra do mundo, de uma extremidade à outra dos céus. Então, logo após a tribulação, acontece o fato mais importante que nós aguardamos ansiosamente, o retorno de Jesus, a partir do versículo 29. E é bem nesse ponto que nós defendemos a ideia, né, de que nós somos pós-tribulacionistas, né? Nós, quem estou falando por mim, pelo Gabriel, que nós acreditamos que sim, a igreja passará pela grande tribulação, né? E expomos, né, todos os dois lados, o que é o oposto disso, o que é o pós-tribulacionismo, o que é o pré, que é o oposto, e enfim, a gente expôs as ideias, as duas visões, as duas visões. São bem mais, né? Na verdade, tem gente que nem acredita que vai ter tribulação, né? E que por sinal hoje, eu acho que é a visão que mais está crescendo hoje, são pessoas que não acreditam nem que vai ter tribulação. Né? Que já estão vivendo a plenitude. Que nós já estamos vivendo a plenitude, o reino e não sei o quê. Então, são diversas interpretações. Né? E quando a gente vê, assim, olha para igrejas, por exemplo, pessoas, ministérios hoje mais influentes, grande parte deles enxergam dessa forma, de que não tem tribulação, a única coisa que falta é Jesus voltar e tudo mais, que a igreja vai dominar todas as esferas da terra, vai haver um grande avivamento. Nós cremos também que vai sim haver um grande avivamento, mas não do mesmo tipo que essas pessoas acreditam, né? Então, aí nós fizemos o quê? Um retorno bem saudável para o versículo 26, né? Isso. Não, minto. 27, aonde fala... porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aqui nós vimos o que? Nomeamos como a procissão de Jesus, e esse verso está falando sobre a volta de Jesus. Aí nós
fizemos a exposição de que aqui não está dizendo a respeito do arrebatamento, que muitos utilizavam disto para dizer que o arrebatamento será rápido como relâmpago. Não, o versículo está falando que Jesus, na sua vinda, se mostra do Oriente ao Ocidente. Visível como é visível. Não rápido, né? Então, ou seja, nós podemos ver claramente de que as Escrituras não estão dizendo que será rápido, mas será visível, será notório, será visto do Oriente ao Ocidente. O que nós explicamos aqui? Nós explicamos que terá um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, ou seja, aí explicamos a procissão. Jesus descendo no Egito, né, indo no Monte Sinai, depois Jesus indo para a Jordânia, depois Jesus indo para a Síria, né, e depois Jesus indo para Jerusalém. Importante, antes de nós explicarmos isso bem, arrebatamento, nós falamos, né, acabamos pulando aqui agora, Tá. Arrebatamento fala, nós falamos que vai funcionar, pelo que parece, Jesus enviando os anjos, buscando os santos, né, ao redor do globo, como ele fala ali, reunirão os santos de uma extremidade à outra do céu. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que a volta de Jesus, ela tem um lugar de início e de fim. Foi o que nós falamos, né? Explicamos bem, esmiuçado e tudo mais. E durante a ascensão dos santos ao céu, que é o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, do versículo 51, num piscar de olhos acontece a transfiguração das pessoas. Não é o arrebatamento, é a transfiguração do corpo. Então, enquanto as pessoas estão subindo, puxadas, não sei por onde, a gente ainda fez uma brincadeira, né? Não sei como é que vai ser, se vai ser pela mão, pela perna, mas enquanto as pessoas vão ao encontro de Jesus, porque Jesus vai estar nos ares, elas serão transfiguradas, o seu corpo será transfigurado. E antes de tudo isso, enquanto Jesus desce, junto com ele, conforme Paulo também vai dizer, acontece primeiro a ressurreição dos mortos. Ou seja, aqueles que morreram com Cristo, que morreram salvos de todas as épocas da terra, eles serão ressuscitados e também se encontrarão com Jesus nos ares. Quando falamos ressuscitados, são os seus corpos, que as suas almas já estão com Jesus. E tudo isso ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. Então, ou seja, a trombeta tocou, aí é onde Jesus aparece nos ares. Foi onde nós falamos, né? Mateus fala de trombeta, Coríntios fala de trombeta, né? A gente mostrou também que todos os versículos havia tem uma concordância entre eles, né? um com o outro. Exatamente. Né? Então, e aí, seguido disso, acontece isso que o Vinícius falou, né? Que é a procissão, aonde ele desce. É o ato aonde Jesus realmente, com os santos já reunidos, irá descer até a terra. Para quê? Para fazer uma marcha até Israel, até Jerusalém. Seguindo aqueles locais que eu falei, né? Que são embasados por versículos, né? Obviamente. A gente não estamos entrando tão profundo, né? Nós falamos de Isaías 17, né? Zacarias, né? Entra Zacarias, entra... não estou me lembrando direito. Isaías também tem outros. Isaías. Muitos versos, né? Aí a gente terminou o último falando de Zacarias 14, se eu não me engano, né? Acho que alguma coisa assim. Aí foi aonde nós pegamos essa última referência para dizer a última marcha de Jesus da Síria até a Jerusalém. Marcha de 300 quilômetros. Então, o que cada um de nós podemos analisar diante disso? De que todos esses versículos que nós falamos a respeito do arrebatamento e tudo mais, é aquilo que muitas vezes foi entendido errado. Então, ou seja, muitos utilizavam, mas a volta de Jesus será no abrir e fechar de olhos, né? Mas não, é a transformação do nosso corpo. Se você pegar versículos isolados, parece realmente. Porém, existe falando aqui algo do conceito mais teológico, né? Existe um conceito na área da interpretação bíblica, que é: os textos mais fáceis interpretam os textos mais complicados. Por exemplo, lá em Apocalipse, quando relata sobre a volta de Jesus, pode gerar alguma dificuldade, né, de interpretação, lá em Apocalipse 19. Porém, quando nós vamos para Mateus 24, Jesus ele está falando de forma simples e clara para qualquer pessoa que sabe ler e entender.
E ele diz: logo após a angústia daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então o Filho do Homem voltará. Então, é importante ter isso em mente. Então, aqui nós fomos para um tema muito legal de se falar, que é a parábola da figueira, né? Quase que eu pulei, ia falar já do próximo. Parábola da figueira, muitas pessoas vão dizer que a figueira representa Israel e que o florescer representa 1948, que a nação de Israel foi devolvida, né? A terra foi devolvida, né? Então, não se passaria uma geração até que Jesus voltasse, né? Aquela geração veria os sinais. Então, nós fomos para o texto, fizemos uma leitura, fizemos uma exegese desse texto, uma interpretação clara dele, sem agregar nada de fora, sem numerologia, sem simbolologia. E lendo o texto, nós chegamos à conclusão de que Jesus está falando de uma parábola. Parábolas, elas servem, como nós falamos bastante aqui, né, sobre parábolas, elas servem para ilustrar algum conceito que Jesus quer passar. Então, as parábolas, primeira coisa é que elas não são enigmas. Ou seja, não existem significados ocultos, misteriosos, espirituais por trás das parábolas. Pelo contrário, elas são usadas justamente para explicar algo de maneira mais fácil, que Jesus queria falar. Então, ele vai dizer: da mesma forma que vocês, quando veem os ramos da figueira se renovando, sabem que o verão está próximo, da mesma forma, quando verem todos os sinais, saberão que está próximo a volta do Filho, né? Saberá que está próximo o dia. Então, o que Jesus está dizendo na parábola da figueira, lendo o texto, pontuadinho, vírgula, certinho, né? É o quê? Que da mesma forma que quando olhamos para uma árvore e vemos os ramos começando a ficar bonitos e tudo mais, os frutos aparecendo, sabemos que está chegando o verão, ou seja, mudando uma estação. E da mesma forma que interpretamos isso, quando vermos todos os sinais, quais sinais que Jesus falou até ali, saberemos que está próximo o tempo de Jesus voltar. Então esse é o conceito. E aí Jesus garante que a geração que ver todos os sinais não passaria. Ou seja, quem ver aqueles sinais dos quais Jesus falou, a geração que ver, ela não vai morrer sem que veja o completar de tudo aquilo, né? O completar dessa promessa, né? E logo após a gente expor essa parábola da figueira, que Jesus fez a exposição com um sentido, obviamente, por detrás, nós entramos então naquilo que Jesus fez uma relação a Gênesis, falando dos dias de Noé, né? Então Jesus diz: mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então aqui vamos pegar, né? Aí, porque antes, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, se davam-se em casamento. Então aqui existem alguns pontos sobre como eram os dias de Noé, porém nós fomos lá para Gênesis 6, né? Onde nós vimos as características dos dias de Noé, no caso tempo, né? Contexto. Vimos também características de Noé. E com isso nós fizemos a exposição do que Jesus estava querendo dizer quando ele comparou os dias de Noé com a vinda dele. O que aconteceu nos dias de Noé? Teve um ponto. Fala sobre Noé, o que a gente lembra? A gente lembra do dilúvio e as águas. Dilúvio é o quê? Juízo? Juízo. A gente fez... aí por quê? Porque o verso fala, né? Estarão dois no campo, um será tomado e outro deixado. Então, portanto, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia que vem o Senhor, vosso Senhor. Então, ou seja, estará no campo, dois estarão no campo, desculpa. Um será levado e outro deixado.
Aí nós fizemos qual a exposição? De que está se falando dos dias de Noé. Quem que foi deixado no dia de Noé? Os justos. Os justos. Noé e sua família. E o que está dizendo no versículo ali, ó, 38, um pouquinho antes? Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio, ou o juízo, e levou a todos. Então, nesse contexto, ser levado é ruim, não é bom. Não é positivo ser levado. Eu não quero ser levado desse jeito, não. Eu quero ser levado pelos anjos, né, no arrebatamento. Mas agora ser levado pelas águas do dilúvio eu não quero. Por quê? Porque o dilúvio, nesse contexto, está falando sobre o juízo. E muitas vezes eu li esse versículo, eu já interpretei da forma do arrebatamento, porque muitos falavam sobre isso, né? De que, no caso, ser levado, tu vai ser levado. Né? Sumiu. E ser deixado seria... tá certo, seria a parte boa. Mas então, o que nós fizemos essa exposição para você? O dilúvio era o juízo. Quem foi levado pelas águas, no caso do juízo. E quem foi deixado foi conservado na arca, Noé e sua família. Então, nesse contexto, ser levado é ruim e ser deixado é positivo. Certo. Então, nós concluímos, né, essa parte, falando a respeito das parábolas de preparação. Desde ali de que Jesus começa a falar a respeito da parábola da figueira, existe um tema que Jesus está trazendo à tona, que é muito importante para todos nós, que é o quê? Preparar-se para o tempo, para o dia, para a geração da sua vinda, né? E é importante nós falarmos que ali diz que não sabemos o dia porque Jesus virá como ladrão, mas apóstolo Paulo, fazendo a interpretação desse texto nos seus escritos, ele diz: vocês não estão nas trevas para que sejam pegos de surpresa. São filhos da luz, né? Vocês são da luz. Quem vai ser pego como ladrão são aqueles que estão nas trevas. Então nós temos um complemento dessa revelação lá com os escritos de Paulo. Então, sabendo disso, nós entendemos que não podemos saber o momento exato, mas pelos sinais nós conseguimos entender a estação. Porque senão não faria sentido nenhum Jesus estar dando várias e várias parábolas alertando para a preparação se a gente não sabe quando vai ser. Né? Tanto que Jesus... Ou se não tem como saber. Tanto que Jesus chegou até a dar os sinais, né? Não faria sentido nenhum. Então vamos anular Mateus 24. Justamente. Só vamos pegar a partir do versículo 14 ali, os sinais não importam. Né? Mas não é assim. Por meio de estarmos atentos e preparados, analisando os sinais que o mundo, que a criação, que tudo vai dar, é possível entender quando está chegando a geração, quando está chegando a estação, assim como Jesus disse lá, vocês, igual a parábola da figueira, né? Então nós falamos sobre a parábola dos 2 servos, né? Que são o quê? Uma parábola que vai dizer que tinha um servo bom e um servo mau. Não, a primeira parábola, deixa eu ver. É a dos servos. É a do servo que começa a espancar porque o Senhor estava demorando, né? É isso? E aí o Senhor, o que acontece? Volta de surpresa, ou seja, um atraso que ele não esperava. E aí ele é jogado num lugar de choro e ranger de dentes. Então, ou seja, esse servo, ele imaginou, meu Senhor está demorando mesmo? Foi viajar, não voltou? Então eu vou começar a tratar aqueles que estão debaixo ali sobre a minha autoridade de qualquer maneira. E essa parábola em si, ela é como é que eu posso dizer assim, um alerta para líderes. Porque aqui está falando a respeito de alguém que exercia comando sobre outras pessoas. Justamente. E essa pessoa, ela negligenciou os que estavam sob a sua autoridade. Começou a tratá-los mal, começou a colocá-los para trabalhar muito, como vai dizer ali a parábola. E quando o Senhor voltou e viu aquilo, este servo foi jogado num lugar de perdição. A parábola nos dá a entender que esse servo ali perdeu a sua salvação.
Então, nós continuamos com outras parábolas, né? Onde a próxima parábola, daí já entramos no Mateus 25. Já entramos no Mateus Houve a 25. mudança de capítulo. Entramos no Mateus 25. Na verdade, o Gabriel entrou, né? Não estava semana passada. Mateus 25, falando da parábola das 10 virgens. Onde nós vimos, né, se você for ler a sua Bíblia, em Mateus 25, verso 1 em diante, você vai ver 10 virgens que estavam esperando pelo noivo, 5 prudentes e 5 insensatas. As 5 insensatas não levaram azeite, as prudentes elas levaram, e demorando o noivo, todas elas dormiram. Então, ou seja, aqui vemos o quê? Aonde na parábola que o Gabriel acabou de falar, o Senhor veio muito rápido, antes do que ele esperava, né? Tipo, aqui já vemos o oposto, ou seja, demorando o noivo, todas estavam dormindo, porque já era noite. Então, o contexto: 5 tinham azeites para continuar até a festa do casamento, e as outras 5 acabou o seu azeite, e elas pediram às prudentes que possuíam o azeite. Então, ou seja, aqui o Gabriel chegou até a explicar na aula passada a respeito do que de fato era aqui as noivas, né? Sim, porque a gente costuma olhar para essa passagem e prontamente interpretar ela como falando, noivo, que está falando de 10 virgens, então é a noiva de Cristo e tal. Porém, no contexto em que essa passagem foi escrita, na cultura em que ela foi escrita, as 10 virgens ali não representam noiva. Jesus não tem 10 noivas. Jesus tem uma noiva. E na cultura judaica, na cultura dos hebreus, né, as 10 virgens elas representam como se fosse aqui para nós uma dama de honra, ou as amigas da noiva, né? Então, a primeira coisa que nós desconstruímos dessa passagem é ver essa passagem como falando especificamente sobre Jesus e a noiva. Não está falando isso, certo? Quando nós analisamos o texto friamente, a passagem não está falando isso. Por mais que os conselhos da passagem se aplicam a nós, né? Os conselhos da passagem se aplicam a nós, né? Somos a noiva. Justamente por serem parábolas de preparação. Então, ou seja, nós podemos olhar isso, nós não podemos olhar aqui para essas noivas e, por exemplo, dizer assim: isso significa a noiva de Cristo. Gabriel, aqui a igreja ela não dormiu, entendeu? Não. Nós devemos ver que o quê? Se nós não mantermos óleo da intimidade com Deus e tudo mais, nós iremos o quê? Quando chegar o dia, não estaremos prontos. Vai dar ruim. Vai dar ruim no dia da volta do Senhor. Então é mais ou menos, basicamente, assim por cima, um conceito que as parábolas... Acho que tem mais uma, né? Tem mais uma, que é a parábola dos talentos. Outra parábola que nós temos que corrigir a nossa visão, porque quando a gente ouve talento, a gente já pensa, aqui está falando dos dons, né? Tá vendo, tu tem o dom de tocar, se tu não tocar, tu está escondendo teu talento. Tu tá vendo aqui, tu vai ser julgado por isso. Porém, talento não significa dom. A passagem não está falando sobre dons, a passagem não está falando sobre The Voice Brasil. Né? A passagem, talento representa uma medida de dinheiro. Tanto que algumas Bíblias já trazem, né? Já não trazem nem a palavra talento, mas trazem já uma quantia em dinheiro. Né? As Bíblias ali que trazem já uma linguagem mais atual. Por quê? Porque Jesus estava falando realmente sobre um senhor que emprestou dinheiro aos seus servos. Esses servos, 2 eram bons, né? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, né? O que tinha 5 prosperou, deu renda para o seu senhor. O que recebeu 2 também, e o que recebeu só 1. Ele não foi capaz de fazer a mesma coisa que os outros. Então ele foi chamado de preguiçoso, né? E mau. E nós falamos aqui que quando nós
deixamos de exercer aquilo que Deus nos deu, né? Quando nós deixamos de fazer aquilo que Jesus nos pediu, nós estamos agindo dessa forma, nós estamos aí sim escondendo aquilo que Ele nos deu, né? E quando escondemos, Jesus ele nos chama de preguiçoso e mau, e aí nos joga num lugar de pranto e ranger de dentes, como diz ali. Então, qual que é o conceito que você vai enxergar em todas essas passagens, desde os dias de Noé? Que a surpresa nunca é boa nesse contexto. Então, é complicado nós pensarmos que Jesus ele vai voltar e vai nos arrebatar de surpresa. Porque sempre que nós vamos ver surpresa, Mateus, Tessalonicenses, Coríntios, Paulo falando, surpresa nunca é bom. Surpresa sempre está falando do juízo, sempre está falando de ser pego de surpresa da forma errada, justamente porque existe um chamado para todo crente, se preparar, vigiar, orar, estar pronto para não ser pego de surpresa. E Paulo garante isso, que aquele que viver na luz não vai ser surpreendido. Então, a surpresa sempre é sobre aqueles que sempre é não ruim. estão preparados. Sempre sobre os que não estão preparados. Não estão prontos para receber aquilo que está para acontecer. Então, por isso que essas parábolas, Jesus entrega elas bem aqui, num padrão de preparar a noiva, não Alertar, né? as noivas, né? A noiva de alertar para viver em prontidão, né? E Jesus também sempre alertou os discípulos questão de vigiarem, de orar, de vigiar. Então, no próprio Mateus 24 aqui também falou. Então, acho que era isso, né? Então, irmãos, aqui aconteceu a recapitulação de tudo que foi visto até hoje. É coisa, né? Faltou muita coisa. A gente não Isso entrou aqui em a detalhes. gente fez de cabeça aqui, Não, a gente não anotou nada. A gente não fizemos esboço nem nada, foi tudo na Dynamics aqui. Então, o que acontece? Jesus traz agora um ensinamento. Na verdade, aqui ele está revelando o que vai acontecer no futuro. Aqui já não vai ser mais uma parábola. Encerrou parábolas. Esse é o X da questão de que nós temos que entender para a aula de hoje. Hoje, já estamos entrando na aula de hoje, que vai ser breve, né? Ela vai ser breve. Porém, o que você tem que entender? Jesus ele não está entregando uma parábola, ou seja, é algo direto e certeiro. Está falando de algo que vai acontecer literalmente. E já vou dizer o quê? Que a aula de hoje, ela dá uma continuidade para aquilo que estávamos vendo em Mateus 24 a respeito da volta de Jesus, o contexto da volta de Jesus. As parábolas que foi ensinada no meio, elas são, apenas as parábolas de preparação, mas esse conteúdo de hoje está inserido antes mesmo das parábolas, né? É como se Jesus estivesse fazendo ali o seu sermão, né? E quando ele chega ali quando termina a volta de Jesus lá em Mateus 24, é como se abrisse um parênteses. Isso. Começa a parábola da figueira, todas as parábolas, termina aqui com a parábola dos talentos, fecha parênteses, parábolas de preparação. Isso. E agora Jesus ele vai continuar o que vai acontecer depois que ele volta. Entendeu? Acho que não tem como ficar mais claro que isso, né? É algo que vai ficar bem claro. E agora você vai entender o porquê que nós dizemos para você guardar o verso 16. Por quê? Porque é agora que ele vai fazer total sentido no estudo de hoje, né? Então, nós vamos agora partir para o conteúdo de hoje. Aqui, a partir do versículo 31 de Mateus 25, Jesus ele vai começar a falar a respeito do julgamento das nações, que é um acontecimento que nós respondemos naquela live de perguntas, né? Perguntaram sobre o julgamento. Esse julgamento aqui que Jesus está falando é algo que acontece imediatamente após a vinda dele. Ou seja, acontece antes do estabelecer-se do reino milenar. Ou seja, quando Jesus se assentar no trono em Jerusalém, e vai se dar início aos 1000 anos, né? Jesus,
não disse se vai ser o primeiro, mas parece que é o primeiro. O primeiro ato dele como rei de todo mundo vai ser julgar as nações. E existe um critério para esse julgamento. Então, vamos para o texto. Mateus 25, 31 em diante. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor. Percebe como está falando sempre no plural? Separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo, reino milenar. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro em outras terras, né? E me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então Jesus aqui já inseriu um terceiro grupo de pessoas no negócio, destes meus irmãos. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda, ou seja, os bodes. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, pois eu tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, eu estava nu e não me vestiram, eu estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto? A mesma pergunta, né, que os outros fizeram. E ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então aqui, o final do capítulo 25, versículo 46 é o último, né? De Mateus 25. Jesus ele começa a falar a respeito do julgamento das nações. E nós vamos criar aqui um cenário. Como eu já li o versículo, já falei bastante, vou deixar o Vini falar. Nessa passagem, existem aqui vamos colocar 4 elementos. Existe Jesus sentado no trono, como rei. Jesus ele vai dizer que todos os anjos estarão com ele, certamente os santos, né? Aqueles que estiverem que já foram arrebatados, eles não são incluídos aqui. Aqueles que estão com Jesus ali, que marcharam sobre Jerusalém, eles não estão aqui. Jesus ele está julgando as nações da terra, aquelas nações que sobraram. Isso é após, né, tribulação, após a volta de Jesus, arrebatamento, após a procissão. Jesus já está em Jerusalém. É que a gente costuma ser difícil entender isso aqui, porque a gente entende que o mundo vai acabar. Que a gente entende que o mundo vai ser engolido por um meteoro, que vai pegar fogo em tudo, que as pessoas vão sair pegando fogo pela rua, mas não. Ainda haverão pessoas, ainda haverão nações ao redor do globo que estarão vivendo. Nós falamos sobre isso. Que estarão existindo. E Jesus, como rei, ele vai julgar essas nações. Então, talvez você já tenha ouvido essa passagem muitas vezes. Com certeza você já ouviu. Talvez, assim como as parábolas que eu falei semana passada, você não sabia nem que essa passagem estava inserida no contexto do sermão escatológico de Jesus. Por quê? Porque nós temos um hábito terrível de pregar passagens isoladas.
Isso é prejudicial para a igreja. Então, Jesus ele diz que haviam 2 tipos de pessoas: bodes e ovelhas. Os bodes são aqueles que vão ser condenados. As ovelhas são aquelas que vão ser colocadas ali junto com ele no reino, né? São aqueles que de alguma forma agradaram a Deus por algum motivo, e vai estar ali esse motivo. Só que Jesus ele insere um terceiro elemento, um terceiro grupo de pessoas nessa passagem. Ele insere esses meus pequeninos irmãos. E de quem Jesus está falando? Vamos entrar naquele versículozinho que a gente separou e pedimos para você guardar. Mateus, versículo 24, e no verso 16 diz o seguinte: então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, irmãos, quem são estes irmãos? Quem são estes pequeninos que Jesus está fazendo menção aqui nesse contexto? Estes irmãos, ou estes pequeninos, que Jesus fala sobre os 2, esses pequeninos, irmãos, quem são? São aqueles que no início da grande tribulação obedeceram a voz, o conselho de Jesus, ou melhor, aqui nas Escrituras, e de fato fugiram para as nações vizinhas. Ou seja, os irmãos literais de Jesus, os irmãos de, como que eu posso dizer, de nação de Jesus, que são quem? Os judeus. Os israelitas. Então, ou seja, quem é esse povo? É Israel, é os judeus que estarão nessa fuga, que foram para as nações vizinhas ali de Jerusalém, de Israel. Então, nós vamos entender aqui muito brevemente, porque também não tem muito que nós falar, é uma passagem simples, né? Que Jesus vai julgar essas nações com base no quê? Qual que é a base que Jesus vai utilizar para julgar essas nações? É a maneira como eles estão tratando estes judeus que saíram de Jerusalém, fugiram ali das terras de Israel por causa da grande tribulação e foram para as nações vizinhas. Então, a base do julgamento de Jesus aqui é sim se baseando nos pequeninos, nos irmãos, ou seja, Israel. Mas Vini e Gabriel, eu sempre ouvi essa passagem falando a respeito de justiça social e que nós temos que ajudar o pobre e tal. Sim, nós temos. Mas essa passagem não está falando sobre isso. Por quê? Porque Jesus insere um termo muito específico. Jesus não andou pelo mundo por aí chamando todo mundo de meu irmão. Nós só vamos ver, eu acho que nós temos uma passagem muito clássica que aparece isso, é quando a mãe de Jesus vai lá querer interromper a pregação dele, ele diz: os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai e tal. Só que se nós formos enxergar então que Jesus está falando a respeito de quem crê nele aqui, que fazem a vontade de Deus, então não vai fazer sentido o que ele está falando aqui. Porque esses já estarão salvos, não é? Então, de alguma forma, eles vão ter que estar sofrendo, de alguma forma, eles vão ter que estar em fuga, de alguma forma, eles vão ter que estar estrangeiro, né? Então, quando nós lemos essa palavra irmãos aqui, ela está se referindo especificamente àqueles que são da mesma nação que Jesus. Jesus nasceu em Israel, Jesus era um judeu, né? E ele é um judeu que vai voltar para governar o mundo inteiro. Então, ele vai dizer: vocês me viram com fome, não me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Era estrangeiro. Olha, isso é muito interessante. Era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa. Mateus 24:16 está dizendo claramente que os judeus vão ter que fugir de Israel.
Quando nós falamos de judeus, irmãos, hoje em Israel existem cerca de 20 milhões de judeus. Você está entendendo isso? Muita gente. Perdão, 6 milhões. Me enganei no número aqui. São 20 mil judeus messiânicos. Isso. Troquei aqui os numerais. São 6 milhões de pessoas, irmãos. É muita gente. É muita gente. E 20 mil desses judeus, por um censo, se não me engano, de 2018, são aqueles que já reconhecem Jesus como Messias e tudo mais. Então é uma porcentagem pequena, né? Então 6 milhões de judeus tendo que fugir. Quem que vai ter que abrigar essas pessoas? Quem que vai ter que receber essas pessoas? E eu e o Vini estivemos estudando a respeito ali da Segunda Guerra Mundial. E eu quero que você entenda que vai ser algo, não estou dizendo que vai ser igual, mas vai ser algo muito parecido. E quando nós vemos que Hitler começa a perseguir os judeus ali em 1939, 38, né? Os judeus que viviam na Europa, que eram muitos, eram milhares, eles tiveram que fugir, tiveram que procurar abrigo em outros países. Muitos vieram para o Brasil, né? A gente pesquisou a respeito disso. Os números é assustadores. É assustadores. Quando a gente fala assustadores, a gente fala 300 mil pessoas. É muita gente. E muitas nações recusaram a presença dos judeus. Por quê? Porque existe um forte sentimento antissemita no mundo inteiro. As pessoas, elas não gostam dos judeus. Isso é um fato. Nós temos visto o assunto do racismo ser muito repercutido na mídia, mas nós não vemos falando a respeito de que grande parte do mundo odeia os judeus. Nós não vemos falar que existe uma religião que é grande, que possui mais de 2 bilhões de adeptos, cujo uma das bases dessa religião e a promessa, o que eles esperam é a destruição do povo judeu. A gente não vê isso sendo falado na TV. Mas existe um sentimento racista, antissemita, em grande parte da população mundial. E quando a gente fala disso, nós olhamos para a história da igreja, e nós vemos que a igreja também foi muito antissemita. Nós vemos grandes homens de Deus, como Martinho Lutero, por exemplo, que era um antissemita. Ele odiava judeus. Ele tem um livro escrito, se chama Sobre Judeus e Suas Mentiras, em que ele criou ali um pensamento, ele explicou como que os judeus deveriam ser erradicados do mundo. E se você não sabe, Martinho Lutero ele criou uma solução final. Você já ouviu falar solução final? Você que já estudou sobre a Segunda Guerra Mundial? Solução final foi o que Hitler ele se apropriou desse pensamento de Martinho Lutero, apropriou desse nome para promover um extermínio em massa de judeus. Então, isso é terrível. Fica claro, né? Muitos podem até utilizar que o Gabriel acabou de falar para dizer que vai ser igual. Não. Nós estamos falando do contexto, né? Contexto e dizer que, cara, é muito assim, o sentimento oposto a qual é o conselho de Jesus aqui nesse contexto. Exatamente. Porque Jesus está dizendo que, na verdade ele não está dizendo, mas dá a entender para que as nações recebam estes que vão estar fugindo. Então, sobre isso, Deus ministrou muito forte no meu coração, até algo que nós não colocamos aqui, mas o evangelho do reino vai ser pregado para quem? Para todas as nações. Todas as nações. E qual que é o questionamento? Por que o evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações? Porque é justamente para esse momento que ele vai ter que ser executado. Então, o evangelho do reino que vai ser pregado a todas as nações, óbvio, além de fazer parte do cronograma de Deus para a segunda vinda de Jesus, ele é o que neste momento para as nações vizinhas de Israel vão fazer totalmente efeito, né? E essa questão é uma questão que o meu coração tem um profundo
Ele queima muito por isso, a respeito dessa questão dos judeus de Israel. E nós vemos Paulo falando na Bíblia, em Romanos 9, 10 e 11, a respeito justamente da restauração deles, né? Que está profundamente ligada com Jesus voltando. E nós vemos que, cara, quando nós olhamos para a história assim, eu acho até difícil imaginar um povo, uma etnia que sofreu tanto quanto eles. Lógico, nós temos, talvez, muitos também sofreram, como os negros, né? Os índios. Mas no mesmo grupo deles, nós vemos os judeus. Desde o início da sua história, eles foram perseguidos pelas nações que viviam ao redor deles. Depois foram perseguidos por Roma. Foram perseguidos pelos impérios. Foram perseguidos até mesmo pela igreja. Pesquise um pouco sobre isso. A igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de igreja católica e depois igreja protestante. A própria igreja promoveu holocaustos de judeus. Lógico que não em proporção como o de Hitler, mas é um povo que sempre sofreu. E nós vemos que em 1948, Deus dando novamente uma terra para Israel, eu acho que é talvez um dos maiores milagres que já aconteceu na história. Deus dando uma nação para Israel é algo semelhante a Deus ressuscitar alguém que estava morto. Possível não ver a mão de Deus sobre a nação. Impossível não ver um milagre naquilo ali, né? E então eles receberam de volta a sua terra em 1948. E um dia depois, as nações vizinhas declararam guerra contra eles. Nós temos a Guerra dos 6 Dias, né? E pela providência de Deus, de alguma forma, eles conseguiram vencer inúmeras nações sozinhos. E mais adiante, lá em 1960 e poucos, não lembro o ano ao certo, mas nós vemos outra guerra, a guerra do Yom Kippur, né? Que, para quem não sabe, o Yom Kippur é uma das festas mais importantes dali dos judeus, né? Que é uma festa de arrependimento, onde eles jejuam, né? E uma aliança de países islâmicos se formou, liderada pelo Egito, e o plano deles foi o quê? Nós vamos atacá-los no Yom Kippur, porque é o dia em que eles vão jejuar, que eles vão estar fracos e que eles não vão estar atentos. E se desdobrou, Israel venceu novamente. Chega a ser irônico, né? É irônico. Deus é tremendo. Deus é Deus. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Porque existe um conceito mundial, né? Lógico que eu não estou generalizando para todas as pessoas, mas existe uma ideia antissemita muito forte difundida na sociedade. Então, não pense que é algo fácil isso que Jesus está falando. Pô, recebeu um judeu que está fugindo. Meu irmão, para muitos países, quando você fala em receber refugiados judeus, a resposta imediata deles vai ser: manda, chegando aqui a gente vai matar eles. E não é uma piada, é verdade. Então, soma tudo isso ao contexto do fim que nós falamos até agora, ao contexto da volta de Jesus, aonde o militarismo vai estar aflorado, onde estarão havendo guerras. Vai ser algo muito mais, como que eu posso dizer, vai ser um mundo para se viver antes da volta de Jesus, muito mais perigoso do que hoje, inclusive para eles. E isso é muito delicado. Então, quando nós vemos Jesus dizendo que essas pessoas elas vão buscar abrigo, elas vão buscar refúgio, e conforme essas pessoas receberem elas serão tratadas bem também por Deus. Por quê? Porque eles são irmãos, porque eles são do mesmo sangue, por assim dizer. E como Gabriel iniciou ali o comentário sobre que muitos utilizam esses versos para ação social, não é ação social, é obras, justiça social, obras sociais, fazer o bem ao próximo. E
o que nós podemos Na entender? verdade, está falando sobre fazer o bem, mas não da maneira que muitas Como pessoas é usam. Né? anunciado, né? Porque justamente pelo fato de não ver o contexto, utiliza outros versos, né? Pega lá Jesus dizendo: amai o próximo como a ti mesmo. Mas Sermão agora do monte, pô. mas não pega aqui um contexto que não está falando muito bem isso, né? Mas por que não é? É fácil tu pegar um texto da Bíblia e usar ele para dizer o que tu quer. Difícil é dizer o que o texto está dizendo. É raro também a gente ver. Mas o porquê que não está se referindo a isso? Porque se nós formos olhar por esse ângulo, se eu, Gabriel e cada um de nós que aqui estamos tanto presente aqui nos bastidores quanto você em casa, formos olhar para isso, para que aqui Jesus está falando como obras sociais para a realidade de hoje, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos automaticamente crendo que a salvação é por meio das obras que operamos. Que a salvação é por meio de ser bonzinho. Aí você pode pensar, mas da onde que vocês estão tirando isso? No último versículo fala sobre isso. Jesus julgando a nação e dando desígnio para os carneiros e o desígnio para as ovelhas. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, ou seja, Jesus está julgando. Então muitos pregam o quê? Pelo fato de o Gabriel ser bonzinho, utilizando esse contexto. Não estou falando do restante da Bíblia. Mas utilizando esse contexto. Cara, lembrei agora de algumas coisas que eu já ouvi com esse texto. É que às vezes a pessoa ela não crê em Jesus, né? Mas ela é tão boa, ela faz tantas obras sociais, certamente ela vai para o céu. Não vai. Não vai. Nós falamos aqui sobre o Evangelho do Reino, você lembra? Romanos 1 vai declarar que até mesmo as pessoas que nunca ouviram sobre o nome de Jesus, elas não possuem desculpas para não reconhecer Deus como seu Deus. Então, não basta ser bom. Isso parece ser meio cruel, né? Humanamente não faz sentido, porque nós somos acostumados a merecer as coisas. Nós somos acostumados a fazer por merecer. Meritocracia. Mas com Deus não funciona assim. Deus ele nos pede algo que requer muito mais humildade do que fazer boas obras. Ele nos pede para reconhecermos que somos miseráveis, que precisamos dele e que ele é o nosso Senhor. E isso, como Paulo vai dizer, é o que garante a salvação de uma pessoa. Paulo vai dizer, a salvação é por crer em Jesus, mediante a fé. Então, olhe para esse versículo, entendendo ele de que haverá esse julgamento das nações. E quem é estes irmãos que Jesus faz menção, esse terceiro grupo de pessoa? É esse povo de Israel, é a nação de Israel, os judeus mais especificamente, dizendo e declarando que fugirão no início da grande tribulação. E as nações que não receberem serão julgadas, né? Que não receberem esses irmãos, de acordo com o padrão do Evangelho do Reino que foi pregado a eles, eles aprenderam, mesmo não aceitando. Esse é o momento de que eles se lembrarem, poxa, mas existe uma esperança. Existe, porque eu aprendi a respeito de um evangelho de tal maneira. Essa é a forma e é o cenário onde essas pessoas vão ter que executar o evangelho do reino. Vão abraçar estes irmãos e vão executar, manifestar o evangelho do reino para com essas pessoas. E a resposta é de que serão salvas, né? E o texto está dizendo claramente que tem pessoas que não vão fazer isso. Justamente. Né? Então, a gente chegou, né, ao último versículo, a última parte de Mateus 25. Né? Nós falamos sobre muitos outros versos, porque eles estão presentes aqui de forma subjetiva, né?
Por mais que o único que Jesus diga assim a referência, né, é Daniel, que a gente vê lá, mas Jesus, quando está falando de termos ali, ele está, obviamente existe uma intertextualidade com muitos outros textos da Bíblia, que foi o que nós fizemos, né, trazendo aqui. E eu creio que esse assunto aqui do julgamento é aquilo que sela, né, tudo que nós falamos. E nos desperta ainda mais, né? Porque imagina, por exemplo, não estou dizendo que isso vai acontecer mesmo, mas imagine, irmão, você tendo que abrigar uma pessoa, né, na sua casa, por exemplo. Imagine, acontece, lógico que se nós somos salvos, nós nesse contexto nós já vamos estar estaremos ali. Nós já vamos estar, se bem que eles vão fugir no começo da tribulação e nós vamos ser arrebatados no final, né? Então imagina, por exemplo, você como um cristão fiel a Deus. Vamos supor que inicie-se a grande tribulação lá em Israel, os judeus fugindo. E aí, por coincidência ou por Deus mandar, uma família bate na sua porta. Imagine uma situação como essa. O que você vai fazer? O que eu e você faríamos? Ou, se nós morássemos, por exemplo, numa nação próxima ali de Israel, começássemos a ver multidões de judeus fugindo, qual seria a nossa atitude em resposta a isso? Isso é importante nós frisarmos, de que não é uma lei, né, que vai acontecer, vai chegar um monte de judeu no Brasil e na tua casa. Trazendo aqui algo para você pensar. Para você refletir e trazer uma reflexão olhando para o contexto. Então, não coloque na sua mente assim, é obrigado a chegar um judeu na minha porta, senão, né? Não é isso que o Gabriel está querendo dizer, irmãos. Ele está querendo trazer um contexto de refletir, de o quão quão difícil seria, né? Quão fora do comum e do normal vai ser um judeu batendo na tua porta pedindo para morar na tua casa. Nesse contexto, né? Dentro do fim dos tempos. E eu estava refletindo agora de que nós estamos vendo claramente que o sermão de Jesus, Mateus 24 e 25, por meio das parábolas de preparação, por meio de tudo que ele expressou, por meio aqui até mesmo dos julgamentos, da grande tribulação, isso remete a mim, remete ao Gabriel, remete aos cristãos viverem com prudência. E de fato, acho que essa é a mensagem central de tudo isso, né? Acho que se você puder guardar no seu coração algo de todas essas 11 aulas que nós falamos, é isso. Conserve o óleo, né? Na sua candeia. Conserve a sua vida em intimidade com o Senhor. Busque Ele incessantemente. Por mais que você não vá entender profundamente sobre escatologia, mas entenda de que sim, o Senhor virá. Sim, haverá um contexto, um cenário preparado. Se você não vê, ao menos morra salvo. Viva. O que os heróis da fé, em hebreu, eu me indigno, eu não me lembro desse versículo. Mas o que os heróis da fé, Hebreus 11, né? Fala que eles viveram intensamente, mas viram a promessa de longe, mas não a vivenciaram, não obteram a promessa. Mas eles não deixaram de viver, mesmo vendo a promessa, sabendo o que iria acontecer. Mas saberiam de que se eles vivessem uma vida em devoção ao Senhor, com fidelidade até o fim, estariam sim salvos perante Deus. A fé deles, heróis da fé, a fé deles mediante o Senhor, fez com que mesmo eles não vivenciando a promessa, mas eles sabiam perante qual Deus eles estavam, diante de qual Deus eles estavam, qual era o Deus que eles serviam, qual era o Deus que eles se prostravam, adoravam.
Então, resumidamente, o que você pode reter principalmente de todas as aulas? Se prepare. Se prepare dia após dia. Não seja como aquele servo que deixou de lado, né, a praticar como se fosse de fato aquele dia que o Senhor viria. Mas que venhamos a viver em prudência. E com isso, eu acho que eu quero fazer um anúncio, claro, público, brincadeiras à parte. O Gabriel, na aula passada, ele anunciou que aquela seria a penúltima aula, justamente por estarmos chegando no fim do capítulo, justamente porque... Foi o que me disseram. Justamente porque nós havíamos, sim, como o plano de início era explicar Mateus 24 e 25, obviamente existe uma infinitude, né, de coisas que nós podemos abrir, profecias e tudo mais, Apocalipse e viajar na palavra de Deus. Porém, o que nós queremos dizer, irmãos, de que conforme, né, as medidas de segurança que, enfim, municipal, estadual, surge com relação à pandemia que estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos encerrando esse ciclo da aula de escatologia, porque nas quartas, porque de fato encerrou aqui o conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, que era de fato planejado, porém, nós vamos estar repassando para você, vamos estar orando e repassando para você nessa semana que virá e tudo mais, como que vai proceder, porque nós precisamos também reformular com a liderança e um direcionamento de Deus, como que vai funcionar o andamento das lives e tudo mais. A questão é as lives, né? Porque a gente está num tempo incerto. A gente não sabe como que vai estar a situação aqui da nossa região daqui 2 semanas, por exemplo. Né? E muitas informações, então, enquanto não temos algo concreto, fica difícil também nós repassarmos algo concreto especificamente hoje para você. Não, né? vai ser assim, ponto final. Né? Isso. Porque também fica a nossa palavra aqui, né? Então, nós vamos dizer para você que nós estamos orando, novas medidas já estão sendo reformuladas com relação aos estudos. Será um novo conteúdo? Pode ser que sim, pode ser que não. Será sobre escatologia, dando continuidade e não sei, pode ser que sim. Estamos orando a Deus, estamos com a liderança, entrando num consenso e tudo mais, teremos reuniões e estamos principalmente pedindo uma direção de Deus. E orando também por todo o contexto que nossa região está vivendo, nosso estado e o mundo, né, está vivendo. Nosso desejo, com certeza, é que todos pudéssemos estar aqui juntos nessa hora. Justamente. Né? Você aqui com o seu caderninho, anotando. A gente podendo estar interagindo, né? Com certeza é isso que nós desejávamos. Né? Isso, mas também entendemos que o contexto requer de nós uma posição, cuidado, né? Uma postura de cristão, né? E de pessoas que possuem um respeito, né? Um caráter a afirmar e a representar o Senhor. Amém? Então, com isso, nós queremos encerrar. E eu tenho aqui a agradecer pelo Gabriel, pelo Nicolas e o Pedro, que toda a live estiveram aqui. Nicolas cuidando da parte, né, de vídeo e tudo mais. O Pedro cuidando da parte de áudio. Gabriel e eu nos conteúdos aqui. Sou muito grato, irmão. E talvez você, como não está presente aqui, você não vê a luta dos bastidores. Vocês não têm ideia de como é que é o negócio. Vocês não veem, né? Mas eu quero dizer para você que com gratidão no nosso coração. Foram quartas-feiras assim onde foram muito prazerosas, né? Nós saímos daqui, encerrava, desligava a câmera, você pode pensar, o que será que acontecia depois? Nós olhávamos um para o outro e falávamos, nossa, cara,
que sentimento de prazer de repassamos o verdade. conteúdo, cumprimos o que de fato sentimos que deveria ter Mesmo feito. quando atrasamos 20 minutos a aula. Mesmo quando corria o risco de uma repreensão, uma exortação, mas nós estávamos com o senso de dever cumprido. Verdade. Né? Então, meus queridos, nós vamos tirar um período de oração, encerrando. Eu vou orar nesse momento e depois também vou pedir para o Gabriel fazer uma oração. Nós dois vamos orar, agradecendo por todas as aulas e agradecendo por tudo que vivemos até hoje. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida do Gabriel e pela vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando desde o início das aulas, né, Deus? E Deus, Tu sabes do meu coração e o quanto eu sou grato por cada um de nós, né, Pai, aqueles que estão cuidando da parte técnica aqui na igreja, quanto eu e o Gabriel cuidando da parte espiritual e do conteúdo, né? Então, eu só tenho a Te agradecer, Deus, e peço que Você venha continuar regando os nossos corações com a Tua palavra, regando os nossos corações nesse período. E também já oramos desde já para que Você brilhe uma luz, para que possa gerando paz no nosso coração e dando destino de como proceder mediante a tais situações e circunstâncias. Em nome de Jesus, oramos pela atual situação no mundo e principalmente no sul do estado aqui onde vivemos, Pai, em nome de Jesus, sobre nossos irmãos de Pantano Grande, de Araranguá, Senhor, aqui de Jaguaruna, os nossos irmãos também da Cigana, do Camacho. Vá, Senhor, meu Deus, protegendo a todos e também todos aqueles irmãos que têm nos acompanhado pelas lives. Eu peço que o Senhor proteja cada um, mesmo que não seja do nosso ministério, ou que, quem sabe, não caminha conosco. Eu peço que o Senhor abençoe, proteja com o Teu zelo, com o Teu cuidado, Pai. E graças, ações de graças, nós erguemos ao Senhor pelo que operaste, pelo que fizeste, pelo que o Senhor iluminou o nosso entendimento para que possamos conhecer mais profundo. Então eu Te agradeço, Senhor, eu Te agradeço. Senhor, só tenho a Te agradecer nesse momento. Jesus. E eu Te agradeço, Pai, primeiramente, pelo ensinamento que o Senhor deu a nós dois, Pai, Sim, e a Deus. nossa equipe durante esse período. Sim, Pai. Eu Te peço porque o Senhor trabalhou muitas coisas no nosso coração, falou muitas coisas a nós. E eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada um deles, Pai, tanto do Vinícius, do Nicolas e do Pedro. Eu oro, Pai, Te agradecendo, Pai, por pessoas que demonstraram tanto carinho por esse conteúdo, Sim, que nos mandaram muitas mensagens é verdade. nas redes sociais, né, agradecendo por isso. Eu Te agradeço pela vida de cada um deles, Pai. Te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada irmã que esteve junto conosco nessa caminhada, que de certa forma foi ensinada por Ti a respeito de um conteúdo que é tão importante, Pai, para nós. Te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos líderes que confiaram a mim e ao Vinícius essa missão de estarmos aqui toda quarta-feira. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu derramaste sobre nós, Pai, algo para que pudéssemos compartilhar com as pessoas. Glória a Deus. Mesmo Obrigado, que Pai. não mereçamos, mesmo que não somos dignos de estarmos aqui. Mas o Senhor, por algum motivo, nos colocou nesse lugar. E, Senhor, eu Te peço que, em nome de Jesus, se existe uma mensagem que eu gostaria, Pai, que ficasse gravada no coração de cada pessoa que escutou alguns desses estudos ou todos eles, é que existe uma urgência, que existe uma necessidade de estarmos nos preparando todos os dias e que existe uma promessa da qual nós precisamos corresponder. Então, em nome de Jesus, eu Te peço, grava isso no coração dessas pessoas. Eu Te peço, em nome de Jesus, por isso. Senhor, peço que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, entendimento, para que as decisões sejam tomadas, para que
partir de agora nós possamos caminhar talvez em um novo formato ou Jesus. um novo conteúdo. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Eu oro pela nossa região, te peço que em nome de Jesus esteja nos livrando de todo mal, deste vírus, desta pandemia, e que em nome de Jesus nós possamos estar sempre, Pai, independente da situação, disponíveis para fazer o que o Senhor deseja de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Vini. Valeu. Não sei nem se pode apertar a mão. Tá brincando. Deus abençoe, irmãos. Até mais.